Hoje eu vou responder as dúvidas que vocês postam no YouTube. Vou fazer o quadro react dos comentários aqui do YouTube. Então, vou responder o máximo que der aqui no tempo que a gente tem, responder todas as dúvidas ou comentários que vocês postam aqui no YouTube. Sempre que você tiver uma dúvida, sempre que você quiser que eu comente algo sobre a tua dúvida, deixa aqui sempre nos comentários que assim, sempre que possível, eu vou responder a sua dúvida. Vamos lá começar então? Deixa eu compartilhar aqui para a gente já começar a responder as primeiras dúvidas. Hum, já deixei separadinho aqui, deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom. Não, aí fica ruim. Aqui estão os comentários que vocês colocam no YouTube e eu vou responder na ordem que estiver aparecendo aqui, tá? Há 14 horas atrás, o Igor colocou assim: dúvida. Pelo seu método, em vez de ler o PDF do material teórico, você parte direto para as questões? Sim, Igor, sim, você parte direto para as questões. Por quê? Aí eu vou complementar aqui. Não lê e estuda nem um resumo antes? Não, Igor, não. Por quê? Porque quando você. Primeiramente, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Nós fomos educados e criados na nossa vida escolar, primeiro para esperar alguém explicar alguma coisa para nós, para depois a gente se entender capaz de responder questões sobre aquilo. E o que eu sugiro para vocês, o que eu prego aqui é para a gente desconstruir isso. O que é desconstruir isso? Você é capaz de pegar alguma questão de um assunto que você não conhece e aprender tudo o que a questão tem para te ensinar. A partir do momento em que você pega os comentários de determinada questão e você vai entendendo toda a teoria que está em volta. Então, você não precisa ter um estudo de base ou ter um estudo teórico para que você consiga aprender o que a questão tem para ensinar. Você vai pegar aquela questão. Se você tiver dúvida, vê os meus vídeos aqui. Tem um vídeo da série que está acontecendo, da série de português. Assista esse vídeo, você vai entender como é que funciona esse estudo, como que funciona. Você vai pegar a questão e vai destrinchar ela de forma a separar em partes para você aprender tudo que você precisa aprender que aquela questão tem para te ensinar, tá? Então, você não precisa de material teórico, exatamente porque você vai aprender tudo que a questão tem para ensinar a partir exatamente das dúvidas que você tem, das questões que você tem, das dificuldades que você tem, tá? Então, você não lê nenhum resumo antes? Não, porque se você ler um resumo antes, é meio que você está roubando de si mesmo. Você vai ler algo e aí você vai ter isso na tua memória, na tua cabeça, e na hora de você fazer as questões, você começa a acertar as questões, não porque você sabe, mas porque você acabou de ver algo. Por exemplo, quando você for fazer uma prova de concurso, é muito difícil você ler um resumo antes. Por quê? Porque é muitas matérias, é muitos assuntos. Você pode ler uma coisa ou outra, alíquotas, essas coisas. Mas você já tem que treinar em casa a recuperação ativa de informação, ou seja, não fazer nenhuma revisão antes, já partir para as questões, para que você consiga recuperar todas as informações que você tem salvas dentro da tua memória, da tua cabeça. O Marco colocou, Kirla, você é mentora também? Sim, sou mentora. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo vai ter o linkzinho do DAC Essencial, que lá é um passo a passo para eu te ensinar. Sim, você entra no DAC e de imediato você já começa a estudar por questões da forma que eu ensino para você. E quando você entra no DAC Essencial, você também tem possibilidade de participar da mentoria, que a mentoria tem um encontro individual comigo e mais encontros quinzenais, tá? Então, sim, sou mentora também. Uma das maiores verdades que ouvi até hoje. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Obrigada, Leonardo. Para vocês que não sabem, esse vídeo aqui, ó, concurseiro, qual o preço do seu tempo? É um dos melhores vídeos que eu já gravei, um dos melhores. Procurem aqui, concurseiro, qual o preço do seu tempo? É um dos melhores vídeos que eu já gravei sobre realidade, sobre a verdade sobre procrastinar no estudo, sobre você não estudar. E eu falo para você exatamente a verdade sobre o preço que isso custa, tá? Porque às vezes você fala assim, quanto que não estudar um dia não tem importância. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para você que sim, e é um preço alto, um preço alto. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo aqui, tá? Eu não estudo nada. Felipe colocou, eu não estudo nada
tenho uns 20 anos. Vixe Maria. Só me formei no ensino médio e depois virei autônomo. Quero estudar para o concurso e tenho aquele receio normal de não conseguir aprender nada. Acho esse método muito interessante, porém nunca estudei por ele. Felipe, vou te propor uma coisa. Pega uma matéria, tá? Pega uma matéria qualquer, pega português, você comentou aqui como estudar por questões do zero. Pega esse vídeo e coloca em prática numa matéria qualquer. Coloca em prática no português, por exemplo. Assiste aqui, ó. Como estudar por questões, lá tem 7 passos. Você vai pegar, aplicar esses 7 passos e depois você volta daqui um mês, mais ou menos. Estuda pouca coisa, tá? Para você entender como funciona. Coloca em prática e depois volta aqui e me comenta para mim como é estudar por questões. Os meus alunos, por exemplo, eles têm uma evolução extraordinária nas estatísticas, exatamente colocando esses 7 passos para rodar. Porque a partir do momento que você encaixa montagem de cadernos, estudo dos assuntos, revisão dos assuntos e mudança das fases, porque lá a gente tem fases, né? Você vai evoluindo naturalmente. E eu vou te garantir, você vai aprender. Não precisa ficar com medo, porque você vai aprender, tá? Só colocar em prática. RSM colocou, eu faço isso sem saber. Obrigada pela rotina. 2 vezes na semana vou ao trabalho, 3 vezes trabalho de casa. Nos dias de presencial, eu fico na minha zona de conforto. Estudo por menos tempo. Nos dias de trabalho, eu trabalho em casa. Nos dias de trabalho em casa, eu vou um pouco além. Muito bom. Nesse vídeo aqui, eu falei o que a ciência fala sobre homeostase e alostase em relação à carga horária de estudo. Se você não viu quantas horas estudar por dia, veja, porque é muito interessante que você entenda o quanto você pode se pressionar, o quanto você pode forçar para estudar um pouco a mais, para que você não entre em fadiga crônica, tá bom? Não entre em fadiga crônica. Vídeo top, muito bem explicado e o principal, baseado na ciência, exatamente o que eu falei. Esse vídeo, acho que foi o último vídeo que saiu do canal, e a gente falou muito sobre ciência aplicada ao estudo, ciência aplicada à carga horária de estudos. E assim, como que você aumenta a sua carga horária de estudos sem você fadigar, o que é muito interessante. Simplesmente fantástica essa aula, pela dicas hiper importantes. Obrigada, Mauro. Assistam essa aula, hein? Vamos lá. Adriana, o nível da OSOP subiu muito, não deve comparar com a Avalia. Adriana, tudo bem. Isso aqui foi um vídeo que eu falei para qual a Avalia é uma banca muito pequena, quase não tem questões. Então, uma das fontes que a gente pode usar de alternativa para poucas questões são bancas que têm uma familiaridade. Então, sim, pode ser que a OCP tenha aumentado o nível, mas na situação que a gente está para o concurso da Polícia Civil do MS, a gente tem que ir atrás de outras coisas, tá? De outras coisas. Por quê? Eu não vou falar para você estudar FGV, estudar FCC e CESP para fazer uma prova da avalia. Não vou falar isso, mas eu posso ir em algo mais próximo, que seria a OCP. Eu não estou comparando e colocando as duas no mesmo nível nesse vídeo, tá? Pode assistir, não estou. Eu só estou dizendo que uma fonte para ter mais questões seria a OCP, tá bom? Iniciei semana passada meus estudos para o IBGE temporário. E agora, vendo o seu vídeo, farei exatamente o que você diz aqui. Gosto de ouvir as aulas e montando o caderno, para depois fazer as questões. Agora, vejo o que de fato é estudar por questões com qualidade. Obrigada pelos seus ensinamentos. Esse vídeo eu falo sobre se estudar por questões funciona ou não funciona. E muita gente, Mário, faz exatamente o que você falou. Você gosta de ouvir as aulas e montando caderno. Pessoal, um site de questões muito bem feito, que é, por exemplo, eu sugiro o TEC, tem o QC também, mas você pode usar o banco de questões dele sem precisar montar nenhum tipo de caderno, montar cadernos à mão, tá? Montar cadernos ou em Word, tem tudo lá. Você pode usar tudo que tem lá e todas as funcionalidades para fazer o estudo. Então, você ouvir aulas, você ficar ouvindo aulas, tem uma utilidade quase zero para que isso seja transportado para acerto em questões. Sabe o que faz você acertar a questão? De verdade? Sabe o que faz? Comenta aqui embaixo para mim. Comenta. O que realmente faz você acertar questões de prova? Pensa aí um pouquinho e comenta. Os melhores comentários aqui eu vou responder, hein? Professor, mesmo Mário, hein?
Em 2018, eu tinha uma prova. Você recomendaria? Não, não recomendo, tá? É um site ruim. Tem uma assinatura vitalícia da Nova Concurso, e tem a plataforma deles e estou pensando em pagar uma prova por fora. O que acha? Mário, não faça isso. Vá, assine um site de questões, um bom site de questões. Eu sugiro o TEC ou o QC, eu sugiro mais o TEC pelas funcionalidades, tá? O seu comentário foi excelente, justamente o que pensei. Estou voltando aos focos do IBGE temporário, ele já tinha falado, e agora fecho o edital e o quanto antes e o maior foco nas questões. Depois aumentarei as matérias aos poucos. Obrigado pelas dicas. Isso aqui é muito bom. Primeiramente, você adiciona um pouco de matéria e aos poucos vai adicionando outras matérias conforme sua evolução. Mas vá para um bom site de questões, pessoal. Por exemplo, o TEC, se eu não me engano, é R$ 40 o plano de. Não precisa ser o plano mais caro, tá? Pode ser o plano mais básico, não tem problema. Muito bom. Não deve ser fácil convencer as pessoas que o método é o suprassumo, a verdade nua e crua. Leonardo, vou te dizer, é engraçado, né? Eu não deveria ter que convencer ninguém, porque as pessoas deveriam ser convencidas dos resultados. Mas é engraçado que as pessoas elas condenam o estudo por questões sem nem mesmo aplicar. Às vezes as pessoas nem mesmo aplicam o estudo por questões para falar mal. Mas eu sempre falo, não existe nada que supere um bom teste. Pega lá um assunto, vamos supor, crase, pega crase, faça 30 questões só de crase, 30 questões de crase, aplicando da forma com que eu ensino, fazendo um estudo de forma detalhada, de forma destrinchada, e depois volta para comentar se funciona ou se não funciona. Muita gente acha que estudar por questões é sair fazendo um monte de questões, o que não é verdade. A verdade é você, às vezes, passar meia hora numa mesma questão, tentando entender, tentando montar todo o quebra-cabeça de uma questão. E aí você fala assim, nossa, mas 30 minutos é muito tempo. Sim, porque você está realmente estudando, você está realmente envolvido em aprender o que a questão tem para ensinar. Você não está simplesmente lendo algo sem aplicação prática. Então, você está ali na situação problema em que você precisa sair com uma solução e com um entendimento. Por isso que é tão importante o estudo por questões. Isabela, obrigada a você. Conteúdo top, parabéns. Esse vídeo aqui de quantas horas estudar, se você não viu, assista, porque olha o tanto de comentário. Vou começar a cronometrar. Esse comentário aqui, eu tinha visto ele alguns dias atrás e achei bastante interessante. Pessoal, se você não cronometra as suas horas de estudo, você não consegue entender e evoluir. Você não consegue entender para montar um ciclo de estudos, porque você não sabe quantas horas você está estudando, e também você fica perdido no seu próprio planejamento, porque tá, eu não sei quantas horas eu estudo. Então, hoje eu posso estudar meia hora, amanhã ou 2, e aí você não consegue ter um aumento gradativo para que você tenha evolução. Uma das coisas mais importantes para quem estuda para concurso é cronometrar. Tem gente que faz, você também pode fazer, mas tem gente que faz por quantidade de questões. Ah, vou fazer 100 questões por dia. Eu, particularmente, não gosto, porque tem questões que a gente faz mais rápido e tem questões que a gente demora. Então, se determinado dia você pega muitas questões demoradas, você vai ficar travado. Então, por isso que eu gosto de tempo, porque tempo é igual para tudo. Se você pega uma questão de matemática financeira e uma questão de, sei lá, direito constitucional, o tempo é igual para tudo. Vamos supor, 1 hora para cada uma é 1 hora para cada uma. Não corre o risco de você se embananar, se enrolar com a quantidade de questões que você tem que fazer, tá? Estudar pouco, mas sempre, tendo contato com as matérias. Sim, estudar pouco, mas sempre tendo contato com as matérias. Ter contato, uma das coisas que a gente fala muito lá no DAC, que a gente monta o ciclo de estudos, é para que a gente consiga girar o ciclo de estudos no máximo em 3 dias. Por quê? Porque para que você tenha essa rotatividade, sempre você esteja na mesma matéria, no máximo em 2, 3 dias, tá? Para que você sempre tenha contato. Ter contato é um contato rápido, porém constante. Por exemplo, é um contato ali, nem que seja de meia hora, mas constante. A cada 2, 3 dias você está ali naquela matéria de novo, tá? Vamos lá. Aqui.
Mas para quem tem o dia todo livre, não poderia estudar de 6 a 8 horas com qualidade? Mateus, se você ver o vídeo lá, o que eu expliquei lá no vídeo foi como você aumenta gradativamente as suas horas de estudo. Eu concordo com você. Se você tem o dia todo livre, 6 a 8 horas com qualidade, você consegue fazer tranquilamente. Só que não de imediato. Às vezes você é uma pessoa que hoje estuda 1 hora. Hoje você estuda 1 hora. Amanhã você não vai conseguir fazer 6, 8 horas com qualidade. Você pode fazer assim, 1 hora, 1 hora e meia daqui uns 15 dias, 2 horas, aí daqui uns 2 meses você já está estudando 3 horas, aí daqui mais um tempo você está estudando 4, até você chegar nas suas 6, 8 horas com qualidade. Kirlan, quando estudava, eu tinha todo o dia livre, né? Que eu tinha pedido demissão para estudar. Então, eu tinha todo o dia livre e estudava 7 horas por dia. Eu conseguia fazer mais, mas 7 para mim estava suficiente, era algo que eu fazia com qualidade. Então, dá sim, Matheus. Só não dá de imediato. E o que eu ensino no vídeo é exatamente fazer esse aumento gradual para que você chegue nessas 6, 8 horas com qualidade sem fadiga crônica. É isso que eu ensinei lá. Aí eu tinha visto esse comentário antes, aí vem aqui, 6 a 8 horas por dia com qualidade, por quanto tempo? 1, 2, 3, 4 anos? Não tem como manter essa constância. O que é qualidade para você? Concurso não é tiro curto. Eu já discordo desse comentário. Dá sim, se você tem um dia livre, dá sim para você estudar 6, 8 horas com qualidade. É tranquilamente possível. O que não é possível é fazer isso de imediato, fazer isso rápido. Se você está começando a estudar hoje, daqui 2, 3 anos, você começa a estudar 6, 7 horas. Isso não é possível, tá? Porque você vai entrar em fadiga crônica. Dá para você fazer o aumento gradual, tá? O aumento gradual é tranquilo de fazer. O Teles colocou aqui, ó. A maioria dos auditores fiscais declaram que estudam no mínimo 6 horas diárias. Muitos chegam a estudar 10 a 12. 10 a 12. Exatamente. É o que eu falei, mas não é de imediato, tá? Não é de imediato. Quem tenta fazer, vamos supor, 10 horas de estudo diário, de imediato, sem preparar o corpo primeiro, não consegue. Então, pessoal, é plenamente possível você estudar 10, 12 horas por dia se você tiver o dia todo. É plenamente possível. Só prepare o seu corpo. E nesse vídeo aqui, eu falei exatamente isso. Quantas horas você tem que estudar por dia? Eu explico para você como ir fazendo esse aumento gradual sem entrar em fadiga. Então, o Teles está completamente certo. Dá para estudar, tá? E aí, ele veio e rebateu. Mas eu vou rebater você. Sim, dá para estudar. Eu estudava 7 horas, eu conheço gente que estuda 11 horas por dia, só que 11 horas eu já acho complicado. 7 para mim eu consegui manter ali por 2 anos, mais ou menos. Então, é possível, só não é possível de imediato, tá bom? Só não é possível de imediato. Vamos lá. Depois que passa, todo invento história fantástica. É a mesma coisa, então vai ficar girando, mas eu já respondi sobre isso aqui. A única coisa que vocês precisam preocupar, dá para estudar, só não dá para ser imediatamente. Estou querendo fazer o ISS, bora, 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 bora. Tiago, é exatamente isso. Há palavras específicas que se repetem e não tem como saber as predileções da banca sem fazer muitas questões. Nesse vídeo sobre ortografia, eu falei para vocês sobre a importância da variabilidade, de fazer muitas questões para que você tenha muito know-how, muito vocabulário de palavras que você precisa entender que as bancas gostam para que você sempre tenha contato com essas palavras e saiba como escrever. Em ortografia, nessa parte de ortografia, não é interessante que você decore decore regras. Você tem que decorar palavras que as bancas gostam, tá? Grande aula, 7 hábitos de uma aprovada. Construa base teórica aqui. Vamos lá, Ítalo. Construa a base teórica através das questões, mas não resolva de imediato, não é isso? Ítalo, assiste algumas aulas minhas que tem aqui, principalmente essa do projeto de português. Sim, você resolve de imediato. Mas se você acertar ou errar a questão, não importa, tá? Não importa. O importante é o que a questão tem para ensinar. Porque corre o risco de ter decorado a resposta e marcar a alternativa da questão, causando uma falsa sensação de ter aprendido. Ítalo,
Não importa se você decorou o gabarito, não importa, pessoal, de verdade, não importa. Você pode ter decorado o gabarito. Só que a diferença está com o que você vai fazer depois. Você tem que pegar aquela questão que você decorou o gabarito e destrinchar todas as alternativas, explicando para você o motivo que cada alternativa está certa ou está errada. E vou além. Com o passar do tempo, é muito difícil você decorar gabarito, porque a quantidade de questões é imensa. Então, é muito difícil você decorar gabarito. Mas, se caso isso acontecer, você sempre tem que pensar o seguinte: eu não estou aqui para saber qual que é o gabarito dessa questão. Eu só quero estudar o que a questão tem para me ensinar, aprender tudo. Então, compete a você ir item por item, alternativa por alternativa, explicando para você essa questão está certa por isso, essa está errada por isso, por isso, por isso, por isso. Explicar para você. Isso é fundamental, pessoal. Não passe para uma questão, não passe para a próxima questão se você não sabe explicar o motivo de cada alternativa estar certa ou de cada alternativa estar errada. Minha professora é top, ganhou mais uma seguidora, maratonando teus vídeos. Obrigada, Ângela. Vamos aqui, vamos tentar. Vamos pegar mais essa daqui para a gente finalizar. E aí a gente finaliza. Nossa, é um comentário bem grande. Kirla, vou relatar a minha experiência e espero poder ajudar aqueles que na caminhada estão no mundo dos concursos públicos. Eu fiz o download de todas as provas da área X que tem objetivo de atuar. Eduardo, primeiramente eu diria que você não precisava ter baixado as provas, tá? Não precisava ter ido atrás, que deve ter sido um trabalhão danado. Não precisava ter ido atrás das provas. Só se for um concurso raríssimo, não teria aí um bom site de questões, tá? Então, num bom site de questões, você teria as provas do seu concurso. Provavelmente você teria, tá? Ainda mais se tem 3.000 provas aqui, provavelmente você não precisava ter baixado. Um bom site de questões te pouparia bastante tempo. Ainda mais se você baixou isso aqui tudo, né? Eu extraí de cada prova as questões e por tema eu coloquei em um documento do Word e reuni uma pasta X. Eduardo, provavelmente você perdeu um tempão fazendo isso aqui. No site de questões você tem tudo isso. Eu não sei qual que é o seu concurso, mas não precisava, tá? Você não precisava ter feito isso. Pessoal, por isso, paguem um site de questões decente. Paguem, tá? Não peguem sites de questões gratuitos, não. Paguem um bom site para que vocês não precisem passar por isso aqui, tá? Fazer todo esse trabalho aqui, porque você entra no site de questões, acho que o TEC tem mais de 1 milhão de questões comentadas. Confesso que é trabalhoso criar esse tipo de material. Sim, trabalhoso e desnecessário. Requer tempo e disposição, mas é de grande aprendizado e evolução. Não precisa, Eduardo. Você tem um site de questões para fazer isso para você, tá? Ao meu ver, o bizu está em saber as inúmeras formas que já se perguntou sobre aquele assunto X. Exatamente, o bizu está aqui. Descobrir todas as formas e aprender todas as formas. A teoria, sem dúvida, é a base. E precisamos tê-la bem consolidada. Não tem. Você não precisa ter uma base consolidada para você ir para as questões, tá? Mas vejo como estratégia identificar nas questões as inúmeras possibilidades que já foram utilizadas. Eduardo, usando o banco de questões do site de questões, você não precisa de base teórica consolidada. Quanto que é uma base teórica consolidada? Vamos pegar aqui o exemplo de português. Você estuda português desde que você entrou na escola. Então, você passou pelo menos ali, vamos supor, uns 10 anos estudando português, sabe? Você chega no momento de estudar para concurso público, qual que é a matéria que você tem mais dificuldade? Português. Que base consolidada é essa? Quantos anos, então, você vai ficar passando a estudar português para ter uma base consolidada? Essa questão de base consolidada, pessoal, isso é a maior ilusão que vocês podem ter na cabeça. Sabe o que faz vocês acertarem questões na prova? Estudar por questões. É chegar em casa e sentar a bunda na cadeira e fazer tantas questões que você não tem mais como errar a questão. É aprender na prática, é ver como esse negócio cai, como o crase cai, como regência cai. E, a partir disso, formular a base teórica que você precisa, já com aplicação prática. Não é formar uma base teórica que você acha que está formando, mas que, quando você vai fazer questões, não se resume, não se consolida, não se transforma em acertos. Após ter esse olhar, cuidado, chegará um momento onde se esgota as possibilidades de a gente cair em pegadinha e errar questões. Exatamente. Isso é uma verdade, tá?
Então, resumindo esse comentário aqui, pessoal, não faça isso que o Eduardo fez, tá? Vá para um bom site de questões, lá tem todas as questões que vocês precisam. Você não precisa de base teórica, tá? Pega o exemplo de português, quantos anos vocês passam estudando português? O que vocês precisam é desenvolver a habilidade certa de acertar, a habilidade certa que é marcar o X no lugar certo, estudando por questões. Que vai chegar um momento em que o Eduardo foi muito feliz aqui no final, que você vai se esgotar as formas de perguntar aquilo e você não vai mais errar aquele assunto, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessas respostas que eu dei aos comentários de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E bora destruir as questões. Até mais.